Afinal de contas, aonde está escrito na Bíblia que Jesus é Filho de Deus? O que isso muda na nossa fé? Porque é importante a gente ter clareza disso. Quer saber? Então vem comigo. Para começar, eu tenho que ressaltar, dar ênfase nessa afirmação que Jesus realmente é o Filho de Deus. E que saber isso, mudar literalmente tudo na nossa vida, na nossa fé. Esse é um dos pontos principais para a nossa salvação. Então, vamos lá, onde que isso está escrito na Bíblia? Primeiro, nada melhor que começar com o próprio Deus afirmando em alto e bom tom que Jesus é seu Filho. Você encontra isso lá em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, que vai narrar o batismo de Jesus, onde Deus brada do céu falando para todos escutarem que Jesus era o seu Filho amado, em quem ele tinha prazer. Tá? Depois, como se isso já não bastasse, a gente vai ver Jesus contando para Pedro que Deus revelou para ele que Jesus era o seu Filho. Lá em João, capítulo 1, versículo 15 e 18, a gente vai ver João Batista afirmando que Jesus é Filho de Deus. Agora o apóstolo João vai falar lá no final da sua descrição do Evangelho, no capítulo 20, versículo 30 e 31, que todos os milagres descritos no Evangelho foram descritos para que as pessoas tivessem a plena certeza, para provar que Jesus era o Filho de Deus. Como se já não bastasse, o próprio Deus falando, os apóstolos falando, todo mundo falando, ainda a gente tem o melhor versículo de todos, o texto áureo de toda a Bíblia, o escândalo da graça, João 3,16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aí a gente já tem embasamento bíblico suficiente para ter essa plena certeza que Jesus é Filho de Deus, ok? Mas e aí? O que muda na minha vida e na sua saber disso? Meu irmão, minha irmã, nós sabemos que Jesus é Filho de Deus, e eu preciso fazer um parênteses, que Jesus ser Filho de Deus não diminui ele. Jesus não é menos Deus por ser Filho de Deus. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, é tão Deus quanto Deus Pai e quanto o Espírito Santo. Fechou? Tá bom? Ou daí a gente tem outro vídeo falando sobre Jesus ser Deus, mas essa é a história para outro vídeo. Aqui eu quero retratar ele como o fato dele ser Filho de Deus. Isso é importante porque Jesus ser Filho de Deus é a maior prova de amor, a maior declaração de amor de todo o universo que Deus está fazendo para você, para mim, pela humanidade. Afinal, não existe amor maior do que de um pai, do que dos pais pelo seu filho. E não existe sofrimento maior para um pai do que ver o seu filho sofrer. Quem é pai aí sabe, quem é mãe sabe que a gente daria um braço, um rim, a vida por um filho. Tá? Para que se a gente pudesse pegar toda a dor, sofrimento dele, até um ralado no joelho, se a gente pudesse tirar essa dor dele e colocar em nós para que ele não passasse por aquilo, nossa, a gente faria com um sorriso no rosto. Porque é desesperador nós vermos nosso filho sofrer. E Deus, no seu infinito amor, misericórdia, compaixão de nós, mesmo sem a gente merecer, mesmo sem a gente ser digno ou ter feito nada de bom o suficiente para merecer o sacrifício do seu próprio Filho por nós, ele assim decidiu, porque somente Jesus, sendo tão Deus quanto Deus, vindo para a terra 100% homem, só ele sendo Filho de Deus, era o suficiente para poder viver uma vida em 100% de santidade e pagar um preço do nosso pecado, que nenhum de nós teríamos a competência, o mérito, teremos uma vida de santidade suficiente para poder pagar esse preço. Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida nele. Ele se fez maldito para que a gente pudesse ser chamado de bendito de Deus, para que a gente pudesse ser cordeiro junto com eles e sermos também filhos de Deus, a partir do momento que a gente acreditasse nele como o único verdadeiro salvador da nossa vida. E olha que louco, gente, como é grandioso o amor de Deus pela tua vida e pela minha. Que se você for parar para pensar, desde a eternidade, desde o início, de antes do tempo existir, Deus nunca esteve sozinho. Ele sempre esteve em comunhão, sempre teve Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo juntos. Por toda a eternidade foi assim, antes da eternidade foi formado ser assim, para as próximas eternidades será assim. Só teve um período de tempo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não teve junto em sua plenitude no céu, que foi os 33 anos que Jesus veio aqui para a Terra viver 100% como homem também. Você tem noção que Deus te ama tanto, que topou a ideia de Jesus passar um período aqui na Terra, porque ele aceitou essa ideia, mesmo sabendo de tudo que seu filho ia sofrer, porque ele não aceitava a ideia de você passar uma eternidade longe dele, queimando no lago de fogo e enxofre. Cara, se isso não mover teu coração, nada mais move. Se você não se sente amado, eu não sei qual é o contexto que você está vivendo hoje, qual é a realidade que você está vivendo hoje, o que a vida está jogando na tua cara. Às vezes a gente passa por momentos muito difíceis, a gente não se sente amado por nosso pai aqui na terra, por nossa mãe, por nossos irmãos. Quantos momentos a gente se sente tão sozinho, tão triste, tão abandonado.
A gente não se sente amado por ninguém. Às vezes a vida faz questão de ressaltar na nossa cara que a gente não é amado por ninguém. Mas se você está nessa situação agora, repreende esses pensamentos, repreende esse contexto que você está vivendo, porque você é amado sim, meu irmão. Você é amado sim, minha irmã. Você é amado pelo Deus que te criou, que planejou você antes de você ir pro ventre da tua mãe, que antes das eternidades serem criadas, Ele já planejou uma vida extraordinária para você. Mas fala, Rodrigo, eu não estou vendo nada disso. Minha vida é só dor, sofrimento e problemas há tanto tempo. É que Deus planejou uma vida para você, mas você também tem teu livre-arbítrio. Você tomou as escolhas até aqui. E agora, Deus te levou a estar vendo esse vídeo, tá vendo eu falar agora, para você entender que você é amado, para você entender que você foi escolhido por Ele. Tá? E que Ele te ama, que Ele quer mudar a tua vida, quer transformar a tua história, até que quer te restituir, resgatar. Muito mais do que você ter prosperidade aqui na terra, ou ter uma vida toda redondinha, todo bonitinho aqui na terra. Ele quer te dar uma vida eterna, abundante, repleta da presença dele. Ele quer enxugar dos seus olhos toda lágrima. Ele quer colocar um sorriso no teu rosto. Ele quer que por todas as eternidades onde Ele estiver, você esteja com Ele. E o que Ele tem pra você é infinitamente melhor na eternidade do que qualquer coisa. Que Ele venha transformar a tua vida aqui na terra. Fica tranquilo que Ele transforma, que Ele restaura, que Ele cura, que Ele transforma. Fechou? Isso é o grande escândalo da graça, é o grande amor de Deus por nós. E a maior expressão desse amor é de Jesus, mesmo sendo Deus, também ser filho de Deus e do sacrifício que Ele fez. Não só Jesus teve um sofrimento terrível aqui na terra, Ele não apenas morreu, Ele foi crucificado, Ele teve uma morte horrível, Ele foi escoteado, Ele foi humilhado, Ele foi cuspido, Ele foi escarnecido, e Ele suportou tudo isso calado como uma ovelha muda ao matadouro, por amor também, por obediência ao Pai, por amor à minha vida e à sua, mesmo sendo pecadores, sendo falhos, mesmo não merecendo nada disso. Mas, gente, por que tanto amor e tanto sofrimento? Por que aconteceu tudo isso? Porque um dia o homem pecou, o homem desobedeceu, tá? E o salário do pecado é a morte. E fora isso, teve inúmeras consequências. Nós somos nascidos em pecados. E a gente tem que entender que o maior problema da humanidade é o pecado. É o pecado que distancia o homem de Deus, é o pecado que trouxe a morte para cá, é o pecado que gerou todas as desgraças da humanidade, é o pecado que desvia o caráter do homem, que gera maldade, que gera as consequências terríveis que a gente vê esse mundo perdido hoje em dia. E assim, ao mesmo tempo que João 3,16 mostra e revela o maior amor do mundo, o escândalo da graça, João 3,17 mostra o porquê Jesus veio. Porque Deus enviou seu Filho. Afinal está escrito exatamente assim em João 3,17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então Jesus veio nos salvar. Veio nos salvar do que, afinal das contas? Tá? Ele veio nos salvar do nosso pecado, das nossas maldades, da consequência desse pecado, que é uma morte eterna, tá? Longe dele por toda a eternidade. Foi disso que Jesus veio nos salvar. E é muito importante você, meu irmão e minha irmã, entender que o único meio para sermos salvos é não só acreditando, mas tomando posse da verdade, que Jesus é nosso único e verdadeiro Salvador, aceitando Ele como Senhor das nossas vidas, como nosso Deus. Afinal, Ele é o único caminho que leva a Deus Pai, Ele é o único caminho que leva para o céu, Ele é o único caminho, a única verdade e a plena vida. Só nele temos salvação e em mais ninguém. Mas é muito doido isso, porque a gente tem que se apegar a alguns fatos. Porque só acreditar em Jesus não vai fazer a gente ser salvo. Só acreditar em Jesus como figura histórica, ele foi só mais um homem, não faz a gente ser salvo. Tá? Só acreditar em Jesus como mais um grande profeta, alguém importante, alguém relevante, não faz a gente ser salvo. Mas acreditar em Jesus como Deus, como Filho de Deus, ter fé nisso, aí sim a gente acessa, esse é o caminho, o acesso que a gente tem para a salvação. Acreditar que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados. E aí vem um fato muito importante. Se você for para pensar, acreditar que Jesus morreu por você, pelos seus pecados, e não se arrepender desses pecados por qual Jesus morreu, há uma incoerência do tamanho do mundo. Não existe acreditar em Jesus de verdade, nesse Jesus que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, sem arrependimento. Tá? Se você só acreditar em Jesus, mas não se arrepender, tem alguma coisa muito errada aí. Jesus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos salva, nos transforma, nos santifica, nos purifica. Ele mandou o Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada, e não existe salvação sem Jesus. Tá? Essa história que todos os caminhos levam a Deus é a maior mentira do mundo. Só Jesus leva a Deus. A gente só acessa a salvação mediante a fé nesse Jesus que é Deus, que é Filho de Deus. E nisso, como consequência, a gente tem que se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. E eu ressalto isso, porque o Evangelho é isso. O Evangelho, a mensagem de Jesus, o próprio Jesus, é a nossa salvação. E junto com ela vem o arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento, gente.
Fechou? Um grande abraço. Espero que depois desse vídeo você consiga se sentir amado por Deus, por Jesus, que você se sinta instigado a conhecer ainda mais esse Deus, ainda mais esse Jesus. Eu te garanto, quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai saber que Ele veio para revelar a plenitude da essência de Deus para nós. Então, conhecer mais Jesus é conhecer mais a Deus. Quanto mais a gente os conhece, mais a gente se sente plenamente amado e é transformado por esse amor. Amém? Um grande abraço. Até mais.